O racismo no Brasil intensificou-se e ficou mais homicida. Esta é a conclusão incontornável fornecida pelo Atlas da Violência 2020, publicado no dia 28 de agosto pelo que ainda resta do IPEA e pelo FBSP, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O dado mais chocante talvez seja este, que de 2008 a 2018, o número de assassinatos de pessoas negras aumentou 11,5%, enquanto o de outros grupos caiu 12,9%. Ou seja, além de não acompanhar o restante da sociedade e melhorar, a situação se tornou ainda mais grave para os afro-brasileiros. Um quadro inaceitável em que para uma mulher negra o risco de ser assassinada é 64% maior do que para o restante da sociedade. Para um homem negro é ainda maior, 74%. Em 2018, para cada indivíduo não negro morto, 2,7 negros foram mortos, enquanto as mulheres negras constituíram 68% do total das mulheres assassinadas no Brasil. Tal quadro, inaceitável em um país civilizado, deixa claro que intelectuais como Silvio Almeida, talvez o acadêmico afro-brasileiro que, desde a morte do geógrafo Milton Santos, melhor combina excelência acadêmica e projeção midiática, estão corretíssimos em sua denúncia de um racismo estrutural, naturalizado, inerente ao próprio sistema econômico e da responsabilidade que a sociedade como um todo, e os não negros em particular, têm em combatê-lo. Agora eu vou falar um pouco sobre o fenômeno transicional e como tudo isso ocorre. A constatação oficial de que o racismo se agravara muito no Brasil em 2017 e 2018 torna ainda mais nefasta uma percepção intensificada nos últimos meses, nas universidades, nos fóruns relativos aos temas, nos setores progressistas das redes sociais, confirmada a cada vez que se noticia um episódio de violência policial racista. Coincide ainda com a percepção do agravamento do fenômeno nos Estados Unidos, onde, desde o assassinato de George Floyd por um policial em 20 de maio de 2020, as ruas encontravam-se deflagradas em protestos, no bojo do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Movimento que ganhou mais força após Jason Blake, um afro-americano, ser alvejado pelas costas por policiais brancos em Kenosha, Wisconsin, perdendo os movimentos das pernas. Uma das hipóteses é que o racismo seria estrutural e, como tal, intrinsecamente ligado ao sistema capitalista, o qual, ora, vive o agravamento de uma dupla crise, sanitária e econômica, a qual estaria levando ao recrudescimento do racismo. Políticas de representação. Além da medição de violência cotidiana a qual os afro-brasileiros são expostos, outra maneira de detectar o racismo é o exame das chamadas políticas de representação, ou seja, do grau de presença dos negros e negras no parlamento, nos postos de comando. Se levarmos em conta que, segundo os dados oficiais do IBGE do ano de 2019, cerca de 55,8% da população brasileira se declara negra ou parda. No cinema e na TV, embora o país conte com um número respeitável de atores e atrizes afro-brasileiros, são pouquíssimos os protagonistas, bastando registrar que Lázaro Ramos e Thaís Araújo estão entre os únicos que atuaram como galã e principal estrela de uma telenovela global. No que diz respeito aos produtores, diretores e posições no comando da indústria do audiovisual, pois a escassez de representação é quase total. Além de que, é necessário falar como os papéis de pessoas negras na televisão é limitado ou até mesmo marginalizado. Como já citado anteriormente, ganhar um papel principal em uma novela ou filme no campo brasileiro é quase raridade. Geralmente, o papel do negro é jogado para o secundário, como a empregada doméstica, a favelada ou até mesmo a vilã. Não que todos estes papéis não tenham seu devido valor na sociedade, porém a gente fala de representatividade na televisão. Como uma pessoa negra se verá em um cargo de maior posição quando isso não pode ser dele nem nas artes cênicas? Mas, de qualquer forma, é importante ressaltar que os papéis de pessoas negras, tanto na indústria brasileira quanto internacionalmente, estão tendo um aumento significativo durante esses anos. Política e poder. Nas eleições de 2018, 46,6% do total de candidatos se declararam pretos ou pardos, mas só 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais afro-brasileiros foram eleitos. Tal quadro levou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a determinar, no dia 25/8, que a partir de 2022 o dinheiro público usado nas campanhas políticas seja dividido de forma proporcional entre candidatos negros e brancos,
Já nas empresas, segundo a pesquisa de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, o IBGE, no ano de 2019, a presença de pretos ou pardos em cargos gerenciais é de 29,9%. Entre professores da USP, esse número cai para 2,2%. Interesse central deste observatório, a relação entre mídia e racismo, mostra-se também altamente problemática. No que diz respeito à presença de afro-brasileiros nas redações e telas, observa-se um nítido aumento nos últimos anos, com destaque para Flávia Oliveira, Aline Medley, Tiago Oliveira, Lilian Ribeiro, Flávia Lima e, destacadamente, Maju Coutinho, profissional que se tornou um fenômeno de popularidade como responsável pela editoria de meteorologia no Jornal Nacional e hoje comanda a bancada de um dos principais telejornais da Globo. Mas assim como Glória Maria, Heraldo Pereira e Zileide Silva, em um passado recente, tais presenças, ainda que signifiquem melhoria, constituem ainda exceção em um campo majoritariamente branco. E isso entre os que atuam na linha de frente, se levarmos em conta editorias e posições de comando, a subrepresentação torna-se gritante. No entanto, a questão do racismo na mídia não se limita à porcentagem de afro-brasileiros que nela se destacam. Afigura-se fundamental apurar de que forma os afro-brasileiros são representados pela mídia. Uma questão a qual certamente não comporta respostas simples ou únicas, mas que, segundo a maioria das pesquisas acadêmicas relativas ao tema, tendem a apresentar estereotipos e um predomínio de caracterizações negativas. Por estar diretamente ligada à produção de tais representações e esforços a questionar o papel das práticas diárias de produção da notícia, por exemplo, em que medida a tendência do jornalismo diário, do telejornalismo e do cyberjornalismo de reportarem um eterno presente. Imediatismo agravado na era da informação em tempo real acaba por produzir um noticiário que enfatiza a relação entre questões raciais e segurança pública, reforçando preconceitos sobre criminalidade que as estatísticas desmentem. Mas fica a esperança de que a representatividade na mídia, não só nacional, aumente cada vez mais em todos os aspectos.